Amém. Você pertence à família de Deus, igreja, família de Deus. Você não está sozinho nas suas lutas, amém? Mesmo que nós não venhamos ter aquele contato, ou saibamos de forma imediata, ou façamos aquilo que nós deveríamos fazer, que não é uma justificativa para isso, mas você tem um Pai nos céus que cuida de você. Ele tem cuidado da tua trajetória e da tua história, e você está de pé porque Ele é bom. E assim nós descansamos na sua soberania e no seu cuidado. Meus amados, as notícias diárias que nos cercam são notícias terríveis, notícias que nós vemos muitas lutas e embates, desde ordem econômica, política, social, notícias terríveis no meio da igreja. Vemos muitas circunstâncias onde nós vemos o que reverbera, o que sai do coração do homem, dominando. E muitas vezes nós escutamos de forma repetida que existem programas e planos para resgatar a sociedade dessas circunstâncias. E um plano piloto, quase que em uníssono, e ouvimos da boca de muitos políticos, é que a educação é um caminho que poderia então resgatar o homem de um quadro onde ele está sem expectativa, sem esperança e sem direção, para desviá-lo de uma conduta de pecado e de erros que muitas vezes nem sequer sabem que é pecado, mas os caminhos tortuosos da vida. E o apóstolo Paulo, no texto que nós iremos refletir nesta noite, ele vai afirmar que justamente essa condição do coração do homem, a condição natural do homem, o diagnóstico que ele concede a partir do capítulo 2, que é o texto que nós iremos refletir nesta noite, esta sim é a causa que traz todas essas mazelas no meio da humanidade. O nosso verdadeiro problema não é a desigualdade social, não são os problemas políticos, não é a falta de educação, senão o pecado que domina o nosso coração. Este é o nosso verdadeiro problema. O problema da humanidade que não consegue ser preenchido ou resolvido com qualquer plano desta terra, diz respeito a algo que está na nossa natureza, não apenas aquilo que eu faço. O que eu faço é decorrência de uma natureza caída, e que, portanto, as mentiras, as intrigas, os roubos, os adultérios, as fornicações, as pedofilias, os desvios de dinheiro, a corrupção, a ganância, o orgulho, a soberba, tudo isso vem de um coração inclinado e dominado pelo mal. Hoje nós iremos adentrar nesse texto, a partir do capítulo 2, como já mencionado, da carta aos Efésios. Iremos meditar do versículo 1 ao versículo 10. Eu peço que você abra a sua Bíblia e a mantenha aberta. Na última reflexão, nós vimos o apóstolo Paulo se colocando em intercessão. E é interessante porque o apóstolo Paulo se coloca em intercessão, pedindo a Deus que ele abra os olhos do coração, para que eles consigam compreender a vocação, o chamado, a obra de Deus, o poder de Deus. O motivo que gera o coração, no coração do apóstolo Paulo, é justamente para que haja uma verdadeira compreensão da obra de Cristo na vida de cada um daqueles que serviam ali na cidade de Éfeso. E nós vemos agora o apóstolo Paulo saindo de uma oração, olhando para o céu, clamando aos céus, intercedendo a Deus, para que Deus opere no coração dos seus filhos. E agora ele desce para um ambiente aqui da terra, e ele então começa a contemplar a condição da humanidade. Se nos versos ou versículos anteriores ele estava enaltecendo a Deus, engrandecendo a Deus, clamando a Deus para que todo esse esplendor, essa glória, esse trono de graça, de poder e de majestade, que fosse revelado, iluminado os olhos do coração dos cristãos, agora ele se volta para um aspecto da humanidade caída, e ele olha para a humanidade caída, ele vai então discorrer a partir então desta compreensão, mas também da obra de Deus. Você irá perceber que a reflexão desta noite, nós sairemos de um mais profundo abismo, de um ambiente de aprisionamento, para uma garantia dos céus de glória, para uma garantia de paz e de alegria no Senhor Jesus Cristo.
de uma obra que ele realizou na cruz do Calvário, já predito antes da fundação do mundo, que se concretizou ali em Jesus Cristo e que continua operando a salvação em nossas vidas. Por isso, nesta noite nós iremos justamente meditar sobre a temática da morte para a vida, a condição que outrora nós estávamos escravos do pecado, agora em uma nova realidade espiritual. Paulo então vai discorrer a respeito dessas verdades. Veremos então as consequências do evento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a exaltação dele, que passam agora a ser aplicadas em nós, crentes. Ele morreu e ressuscitou porque ele veio para salvar o pecador. E a partir dessa obra perfeita, há poder de Deus, há poder no Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. E então, realizada essa obra, a vida que Deus tem para mim e para você é muito superior do que talvez muitos de nós estejamos vivendo. E é o que o texto irá nos apresentar. A partir da condição do passado que nos encontrávamos, a partir da obra de Deus em nossas vidas, da posição que nós alcançamos nele e daquilo que ele nos garante por essa obra perfeita. Amém? Vamos então nos colocar em pé nesse momento para a leitura dos versículos. Versículos 1 ao versículo 10, a palavra de Deus afirma o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Fechemos os olhos. Pai, diante da tua maravilhosa presença, nós nos colocamos. Conheces o coração de cada um de nós e clamamos para que teu Santo Espírito nos instrua através dessa porção da palavra. Aquieta o nosso coração, tudo aquilo que está agitando a nossa alma, possa, ó Deus, ser colocado aos teus pés, possamos confiar no Senhor, de que o Senhor está cuidando de nós. Deus, toda e qualquer preocupação, ansiedade, todo medo, ó Deus, apresentamos diante de Ti, que a partir desse momento estejamos tão e unicamente atentos àquilo que será ministrado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados, em nome de Jesus. Dividiremos então essa porção da palavra em 3 pontos fundamentais que vão desenvolver o estágio da nossa salvação. Três porções que vão nos direcionar, nos lembrando de quem nós éramos, de quem nós somos em Cristo e daquilo que Ele ainda há de concretizar através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele começa com um diagnóstico espiritual. Ele começa apontando para as nossas vidas, ele começa nos direcionando para uma condição completamente devastadora. O quadro e a realidade não era aquilo que talvez muitos esperassem. É como aquela condição em que você precisa fazer uma bateria de exames de uma forma forçada e sem esperar, de repente, alguma questão lhe sobrevém em um resultado de um exame. E você toma conhecimento e cai em si a respeito da real situação que você estava. Aparentemente,
olhando nos olhos ou a um espelho, está tudo bem. A aparência é de que estava bem, mas ao passar por um diagnóstico, a realidade vem à tona. E é isso que Paulo começa nesse texto, confrontando a condição da realidade espiritual que todos nós nos encontrávamos antes de Cristo. Ele começa justamente apontando na profundidade do nosso ser, tirando toda aquela vestimenta de aparência e trazendo agora a luz para o nosso coração. E ele começa justamente afirmando no versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo ele começa afirmando, não que nós estávamos enfermos espiritualmente. Ele não fala que nós estávamos apenas fracos ou frustrados na nossa trajetória de vida. Paulo ele começa apontando para a realidade do ser humano, da realidade daquele que está sem Cristo. Vocês que estavam mortos em delitos e pecados, em suas transgressões e pecados, Ele vos deu vida. Nós não estávamos míopes, não estávamos moralmente com a conduta errada apenas. Nós estávamos em uma situação de morte espiritual. Então, pensemos que diante de um quadro onde nós observamos a sociedade em seus diferentes níveis sociais, aquele que usufrui de um status social, de uma condição financeira ou até de uma saúde física, que ocupem lugares e posições de honra, mas na ótica da palavra de Deus para com a humanidade, todos aqueles que não estão em Cristo, na verdade espiritualmente eles estão mortos. Eles estão insensíveis, eles são escravos do pecado, eles não conseguem compreender a palavra de Deus. E John Stott ele vai nos ensinar com precisão que a morte que Paulo se refere não é absolutamente nenhuma figura de linguagem. Ele está falando da realidade espiritual, é uma declaração real da condição espiritual de todos aqueles que estão fora de Cristo. Todo aquele que está fora de Cristo está morto espiritualmente. Um morto não reage, um morto não tem projetos, um morto não faz absolutamente nada, um morto é insensível. Quer ver a realidade de uma condição espiritual? Vá para o velório e aplique essa realidade natural para uma realidade espiritual. Você se encontra com aquela pessoa de muita estima dentro de um caixão. Já não há mais vigor, já não há mais vitalidade, já não há mais diálogo, já não responde ou corresponde aos afetos, está morto. E é assim a condição espiritual que Paulo ele começa apresentando, trazendo um choque de realidade de como os cristãos de Éfeso e de como a humanidade inteira se encontra para aqueles que não estão em Cristo. Vocês estavam mortos, vocês estavam indiferentes à palavra de Deus. João Calvino ele vai dizer que fora de Cristo nós estamos completamente mortos, porquanto o pecado, a causa da morte, reina em nós. Enquanto nós estamos nessa condição espiritual, há um espírito de morte, há um domínio que traz uma consequência física, mas a mais importante, a condição espiritual. O homem então, ele está nessa condição, está justamente aprisionado pelo pecado, morto espiritualmente. E essa morte, meus amados, significa uma alienação total e uma separação de Deus. Essa morte espiritual nos faz insensíveis à palavra de Deus. E Paulo então irá usar duas palavras para descrever essa morte. Ele vai usar a palavra transgressões, um deslize, um desvio da verdade ou da retidão. E ele vai usar a palavra pecados, errar o alvo, ficar aquém do padrão da glória de Deus. Pois perante Deus, nós éramos simultaneamente rebeldes e fracassados. Nós éramos estes que transgredimos as leis de Deus. Nós éramos aqueles que éramos dominados pelo pecado. Mas o que nos mantinha aprisionados nesse sepulcro espiritual? O apóstolo descreve que a nossa antiga vida era guiada por três forças terríveis. E o texto nos apresenta. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo.
Primeiro, algo externo, uma força externa. E quando ele fala, andávamos segundo o curso, esse curso é o sistema do mundo. São as inclinações do mundo. É tudo aquilo que o mundo prega e ensina como sendo certo, quando na verdade afronta a santidade de Deus. Qual era a característica inicial que ele apresenta? O curso do mundo era o que ditava aquilo que nós fazíamos. As orientações do mundo, os valores do mundo, os prazeres do mundo, aquilo que para o mundo tinha importância, era o que nós achávamos importantes. E nós éramos guiados por este sentimento, ou por esta expectativa de alcançar o mesmo padrão e o curso de vida que o mundo andava. Para nós não existia qualquer necessidade de uma mudança de comportamento. Por quê? Porque estávamos insensíveis à voz de Deus. Segundo Grant Osborne, ele vai afirmar que os crentes eram controlados pela mentalidade e as decisões egocêntricas daquela época. Uma natureza caída, o mundo dita um molde de imoralidade, de rebelião. E nós, tragicamente, nós confiávamos e queríamos viver justamente essa vida. Esta é a primeira força que regia a cada um de nós. O curso do mundo, os prazeres do mundo, os valores do mundo. E é por isso que Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, que nós não devemos ainda hoje nos conformar ao modelo, ao padrão do mundo. Que nós devemos reformar, renovar, na verdade, a nossa mente pela palavra e oferecer os nossos membros como um sacrifício vivo. O alerta de Paulo na carta aos Romanos não é para aqueles que estão na condição distantes de Deus, mortos espiritualmente, mas é para nós, depois de livres e libertos da condição do pecado, não voltarmos a flertar com o curso deste mundo. Muitos cristãos ainda continuam com a vida dúbia, estão na casa do Senhor, mas ainda são influenciados pelos padrões do mundo. Muitos estão na casa do Senhor, mas ainda se encantam com o curso deste mundo. E não foi isso que Deus ele projetou você e a mim para nós andarmos. Pelo contrário, a obra de Deus é trazer um novo padrão e um novo curso de vida para cada um de nós. Em segundo lugar, ele vai apresentar que nós éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência está se referindo justamente ao inimigo da nossa alma, Satanás. Nós estamos falando em primeiro lugar de um inimigo que está à nossa volta, o mundo, o sistema. Mas ele está agora falando de um inimigo que está nos poderes e nos agindo espiritualmente acima de nós. Nós não o vemos, mas ele continua trabalhando e agindo. Então este governante invisível é o próprio Satanás. Então nós não apenas ambicionávamos o curso do mundo, os valores do mundo, mas nós mesmos éramos estes desobedientes que eram dominados por Satanás. Éramos guiados através de uma natureza caída por Satanás. Lancelot Ridley, ele explica que o diabo tem poder sobre as pessoas ímpias que vivem aqui e se entregam ao serviço dele. Essa era a nossa realidade. A nossa condição natural era de domínio de Satanás. Era uma condição de escravidão. Então ele é o comandante das forças espirituais que exerce sua energia e influência naqueles que se rebelam contra o Criador. Meus amados, não nos enganemos. Quem se constitui amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Não há como andar em um pluralismo religioso, em uma sinergia de religiões. Não adianta nós tentarmos fazermos uma espécie de ecumenismo religioso para que todos nós venhamos seguir adorando a Deus, porque é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus. Mas aqueles que não estão em Cristo não servem ao verdadeiro Deus. Portanto, há uma dominação. Este mundo jaz no maligno. E o inimigo da nossa alma, então, está agindo e atuando.
como adverte João Calvino, não há desculpa para a humanidade, pois aqueles que são súditos de Satanás o são porque voluntariamente se rebelaram, quebrando o jugo divino e preferindo a desobediência. Já que contei o testemunho, certa vez eu estava evangelizando aqui no bairro e um jovem, não sei se tinha 20 anos de idade, transvestido-se de uma entidade. Nós passávamos por ele enquanto estávamos evangelizando e ele afirmou: cada um serve ao Deus que quer. Nós servimos a Satanás e vocês servem a Deus. Há consciência de muitos que estão entregues a essas obras, outros tantos não conseguem compreender, mas Deus Ele quer nos usar para proclamar essa palavra que traz luz e vida àqueles que estão aprisionados. Quantos creem assim? Em terceiro lugar, além da pressão externa do mundo e da opressão do diabo, tínhamos um inimigo interno, mortal e arraigado. O versículo 3 vai nos revelar que nós andávamos no passado, segundo a inclinação da carne. Agora não externo, agora não em um ambiente espiritual, mas agora dentro de nós. A nossa própria natureza caída, afetada pelo pecado, éramos guiados por essa influência. O domínio daquilo que nós gostaríamos de deixar de fazer, mas nós não conseguimos. Quantos já tiveram essa experiência no passado, pela fé, querendo deixar uma prática pecaminosa, mas não conseguindo? Por que não consegue? Porque há um domínio justamente na nossa natureza caída. Devido a essa trindade do mal, mundo, diabo e carne, a conclusão de Paulo no versículo 3 é lógica e assustadora. Qual é a realidade de todo homem distante de Deus? Qual é a condição do ser humano? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olhando para o teu passado, e isso nos serve, amados, para nos lembrarmos da obra que o Senhor Jesus realizou em nossas vidas. Como nós nos encontrávamos. John Stott nos lembra que a ira de Deus não é um rancor descontrolado. Ele não age com ira contra o pecador porque ele não tem domínio próprio, não, mas porque ele é justo, porque ele tem hostilidade pessoal justa e constante ao mal, do qual nós éramos merecedores. Estávamos debaixo da ira de Deus. Essa era a condição que cada um de nós vivíamos. E por isso, meus amados, nós precisamos encarar essa verdade teológica profunda, com profunda humildade, mas também com quebrantamento. Porque a condição que nós vivíamos, não tínhamos condições de comungar com o Pai. Não tínhamos possibilidade de termos os nossos pecados perdoados, porque o que nos aprisionava, o curso do mundo, Satanás, a nossa velha natureza, era o que governava a nossa história, e assim nós estávamos completamente indiferentes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, olhando para o mundo secular hoje, vemos muitas pessoas que parecem extraordinariamente vivas, cheias de vigor físico, cheias de projeto, cheias de realizações, mas se ela não estiver em Cristo, ela está morta espiritualmente. A condição dessas pessoas é sob a ira de Deus, permanece, a cada uma dessas almas permanecem sob a ira de Deus. Boas ações de pessoas não regeneradas, ainda que úteis à sociedade, não impressionam o tribunal de Deus, pois não emanam de uma fé genuína. As pessoas podem colaborar com recursos, com serviços, com capacidade, isso se chama graça comum, que alcança a humanidade. Mas, meus amados, na ótica de Deus, no tribunal de Deus, quem não está em Cristo, quem não nasceu de novo, quem não pertence a este reino que nós iremos e estamos discorrendo, meus amados, permanece sobre a ira de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer: tudo que não provém da fé é pecado. Por isso, não nos enganemos. Não importa a posição social, não importa reconhecimento humano.
Nós, de fato, somos o povo mais feliz da terra, porque esta mensagem, ela nos alcançou. Nós estávamos exatamente nessa condição, e agora a luz do Evangelho nos alcançou. Talvez uma circunstância possa tocar a nossa carne, mas não tocará a nossa alma. Aqueles que estão em Cristo estão guardados nele, e esta é uma garantia bíblica para os nossos corações. Olhar para um texto como esse é olhar para o nosso passado e sermos gratos. Obrigado, Deus, porque no passado eu vivia em um outro domínio, eu vivia em uma outra realidade. Muitos aqui, escravos, entregues a práticas pecaminosas, faziam mal não apenas a si mesmos, mas à sua família. Mas graças a Deus, porque esta não é a realidade de hoje. Dê um glória a Deus. Mas essa era a condição. Esta era a realidade de cada um de nós. Esta era a vida que nós tínhamos. Então, ninguém aqui escolheu a Deus por ser mais inteligente, por ser mais sensível, por ser mais espiritual, porque na verdade todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Todos nós estávamos insensíveis e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus amados, um texto tão conhecido como esse, mas tão profundo, que deve trazer gratidão ao nosso coração. Deve trazer gratidão porque isto é uma realidade não para os éfesos daquela época, mas é uma realidade espiritual ainda hoje. Muitos encontram-se nesta condição. E como eles, nós também estávamos totalmente incapazes de qualquer movimento em direção a Deus. Não queríamos saber de Deus. Esta era a nossa realidade. O abismo da nossa condição humana é o primeiro ponto que eu quero destacar nesses versículos do 1 ao 3. Mas o segundo ponto que eu quero destacar como verdade para os nossos corações é a intervenção soberana e amorosa de Deus. Se Deus não agisse em nosso favor, estaríamos ainda debaixo da ira, sem comunhão, sem segurança de salvação, sem o penhor e o selo do Espírito Santo. Qual seria o teu destino? Qual seria a realidade quando você fechasse os olhos nessa terra? Sem esperança, sem nenhuma perspectiva, mas Deus, Ele interviu nessa história. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde no passado estávamos dominados pela nossa velha natureza, e não se engane, enquanto você estiver nessa terra, essa velha natureza vai querer constantemente se levantar, lhe seduzir e lhe enganar. Não pense que porque você está em Cristo, agora você está completamente livre. Novamente, o curso do mundo, a nossa velha natureza e Satanás continuam tentando seduzir para que nós venhamos sair do caminho. Alerta para cada um de nós. Mas há uma intervenção, versículos 4 ao 7, glória a Deus, intervenção soberana e amorosa da parte de Deus. Lerei novamente o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Diante de um quadro tão terrível, poderia dizer um quadro lúgubre, de temor, de terror, de morte, diante daquilo que Paulo começa apresentando para a realidade espiritual, o abismo da nossa condição espiritual. Agora Paulo ele começa a apresentar a esperança. Agora ele começa a apresentar a obra do Senhor Jesus Cristo.
aonde o ser humano que repousa sem esperança no seu próprio caixão espiritual, o versículo 4 rompe com essa escuridão, rompe com esse domínio do maligno sobre a nossa vida, e agora ele pronuncia duas palavras que é como se fosse uma transição das trevas para a luz. Domínio do pecado, domínio do reino de Deus. Escravidão do pecado, agora livre em Jesus Cristo. E as duas palavras gloriosas são, mas Deus. Você pode repetir comigo? Mas Deus, portanto Deus. Qual era o texto? Não precisa repetir agora, perdão. Qual era o texto anterior? E entre eles nós todos também andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, meus queridos, esse mas Deus é uma intervenção dos céus para a terra, para trazer salvação ao mais vil pecador. Porque a condição que nos encontrávamos, está descrita até o versículo 3, mas Deus, Ele teve misericórdia de nós. Mas Deus, Ele olhou para mim e para você antes de nascermos e disse, Ele um dia vai nascer e vai ser meu. Mas Deus que olhou no percurso da história da humanidade e disse, eu quero um povo exclusivamente meu. William MacDonald declara que essas palavras formam uma das transições mais significantes, eloquentes e estimulantes de toda a Bíblia. É a transição grandiosa da ruína absoluta para o reino do Filho amado. Nós, que estávamos sob o domínio das trevas, fomos transportados para nesse exato momento, existem pessoas maquinando o mal, praticando o mal, sob o domínio de Satanás, sem uma realidade espiritual, sem ter esperança do futuro. Mas Deus olhou para a sua igreja, cada um de nós. Mas Deus, em nós que éramos por natureza filhos da ira, desobedientes, incrédulos, seguindo o curso do mundo, sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio da nossa velha natureza, mas Deus, Paulo pronuncia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Meus amados, o que motivou a nossa salvação não foi um valor intrínseco, não foi algo seu. Não é porque você é bom e eu sou bom. O texto não fala isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, não é porque nós merecíamos, não é porque nós tínhamos um potencial futuro, mas unicamente o grande amor e a rica misericórdia de Deus. Nós observamos que a riqueza de um homem rico na terra é usada predominantemente para o seu próprio bem. Mas quando nós olhamos para o texto, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele entregou, Ele deu, Ele perdoou. A riqueza da misericórdia de Deus não era para usufruto do próprio Deus, mas é para nosso uso, para nossa libertação, para nossa salvação. A riqueza
em misericórdia nos alcançou. Ele nos alcançou. Esse benefício nos alcançou. Não tem nada a ver conosco. Mas Deus não precisava de nós. Por isso nós podemos cantar de peito aberto. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Glória a Deus. Nunca saberemos, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Entende, amados? A obra que Deus realizou em nossas vidas, ela é indescritível. Não dá para explicar com palavras humanas, porque Ele, rico em misericórdia, Ele nos salvou. Porque Ele quis, Ele nos amou, mudou a nossa história, deu um novo rumo, deu sentido. Ele não precisava de nós, mas Ele nos amou com profundidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, mas Deus, quando eu olho para o meu passado, mas Deus, mas Deus que é rico em misericórdia, mas Deus teve misericórdia de mim. Estava caminhando a passos largos para o inferno de forma intencional, praticando tudo aquilo que não agradava a Deus, mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia da sua igreja e do seu povo, porque Ele deliberadamente decidiu nos amar. Mesmo sendo como nós somos, Ele decidiu nos amar. Com tantas imperfeições, com tantas omissões, com tantas oscilações, mas Deus, que é rico em misericórdia, olhou para a tua vida, reconduziu a rota. Estávamos indo para uma condenação eterna, agora há uns céus de glória que nos aguardam, mas Deus, meus amados, observem que os três verbos principais, todos ligados pelo prefixo grego sim, junto com, que demonstram a poderosa ação de Deus em nossa união com o seu Filho. Os versículos irão nos apontar, Ele nos deu vida em união com Cristo. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua nova vida, essa é a sua nova identidade em Cristo Jesus.
Esta é a sua verdadeira realidade hoje, para aqueles que estão em Cristo. Ele te deu vida, Ele te ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Fomos unidos a Cristo pela sua morte, na sua ressurreição e na sua entronização. Estamos aqui, mas na ótica de Deus estamos lá. Estamos aqui passando por lutas, mas nos planos de Deus estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Segurança, obra que não será então rejeitada por Deus. Ele é fiel à palavra. Segurança bíblica, não de experiências apenas, de um arrepio e de um choro, mas convicção pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele já foi posto como selo e penhor em nossas vidas. Fomos salvos, amados, para sermos essas eternas, uma vitrine eterna da bondade de Deus, porque o versículo 7 nos explica o propósito disso tudo, responde de forma deslumbrante, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua bondade, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando Ele olha para nós, vê almas redimidas, salvas, libertas, servindo, cumprindo o propósito que Ele chamou para existir, Ele está demonstrando para o mundo: eis a minha bondade manifesta. Eu peguei o alcoólatra e salvei, eu peguei a prostituta e transformei, eu peguei o viciado e libertei, eu mudei o falso moralista, o falso legalista, a religião falsa, hipócrita, e eu trouxe uma verdadeira vida. É a vitrine da bondade de Deus para o mundo. Somos nós, a igreja de Cristo. Meus amados, eu sei que na igreja existe muita coisa errada, estamos no processo, cuide da sua vida para com Deus, mas na ótica da palavra, nós somos essa expressão da bondade de Deus para com o mundo. O comentarista William Hendricks ilustra esse texto de uma maneira comovente, assim como a mãe romana que tinha os seus filhos, e ela, ao encontrar-se com suas amigas que demonstravam as suas joias, pérolas, muito dinheiro em suas vestes, e elas se gloriavam daquilo. Estas são as minhas riquezas. E aquela mãe, ela se juntou com os seus filhos e disse: estas são as minhas riquezas. Da mesma forma, Deus olha para com o seu povo lavado e remido, e aponta para esta mesma verdade quando Ele diz, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ele olha para o seu povo e Ele se alegra. É o povo de Deus, propriedade exclusiva do nosso Senhor. Então Ele não nos salvou apenas para o nosso alívio de uma condenação eterna, mas para a manifestação perpétua e gloriosa do seu próprio caráter. Ele te salvou para mostrar a glória dEle, a sua bondade. Ele te salvou porque Ele é bom. Ele te salvou e nós não merecíamos. Igreja, nós vivemos em tempos de grande ansiedade, desesperança, medo diante de tantas crises. O nosso inimigo jaz no maligno, aqueles que se encontram sobre essa condição, sobre este domínio, experimentam essas angústias, mas o apóstolo Paulo quer que hoje os seus olhos e os meus olhos sejam iluminados, e nós compreendamos que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou. Vida e esperança em Cristo, glória a Deus. Somos vistos como já libertos do presente mundo mal e assentados em Cristo na glória. Sua realidade é distinta. Talvez para você este texto seja distante demais da sua realidade. Se aposse pela fé a palavra de Deus.
Há uma realidade espiritual que os filhos de Deus usufruem. Você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. A sua identidade não lhe é atribuída pelos seus feitos, mas por causa da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Então viva, haja, respire como um cidadão do céu. Você e eu não pertencemos a esta terra. Não somos daqui, somos do céu. Tudo vai passar, nós somos do céu. Glória a Deus por isso. Terceira e última verdade que o texto nos apresenta. Primeira delas, o abismo da nossa condição humana. Segunda verdade, a intervenção soberana e amorosa de Deus. Terceiro e último ponto, o método e o propósito da salvação. Leiamos versículos 8 ao 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Chegamos ao clímax teológico, espiritual, desta passagem que nós estamos refletindo nesta noite. Versículos 8 e 9, o apóstolo resume a mensagem fundamental do Evangelho com uma clareza incomparável, porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma obra exclusiva e unicamente de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Não há mérito humano, não há nada que você possa acrescentar, não há nenhum ato de bondade sua, de serviço, de entrega que você possa apresentar diante de Deus. Deus, olha aqui o meu currículo, olha o meu legado, olha a minha trajetória. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele na sua vida. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Então a nossa salvação é obra exclusiva de Deus. Essa salvação de forma alguma está ao alcance do homem se o próprio Deus não se revelar a ele. Não há condições. Nós estávamos mortos, agora, alcançados por esta graça, compreendemos a obra de Cristo. Essa realidade espiritual que nós vivemos no presente é por causa dele. Graça e fé, juntamente com a salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Às vezes nós temos uma falsa impressão que a fé vem de você. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, no original, o texto isto, correlaciona toda a sentença anterior. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Graça, salvação e fé vem de Deus. Não vem de você. Não vem das suas boas intenções. Vem de Deus para com as nossas vidas. William MacDonald, ele faz uma lista contundente para destruir toda e qualquer presunção humana. Você não é salvo pela sua confirmação, por ter sido batizado, por ser membro frequente de igreja, por ser generoso nas ofertas, na caridade, ou mesmo ser um cidadão honesto e um bom vizinho. Ninguém será salvo adicionando às suas próprias obras a obra de Cristo. Ninguém será salvo. Ninguém chega aos céus por méritos humanos. Ninguém consegue então acrescentar algo que seja necessário à obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente. Suficiente. Então, a nossa fé vem do Senhor. Você está de pé na presença dEle porque Ele tinha uma obra, e Ele tem uma obra, e Ele vai consumar a sua obra. João Calvino, ele vai nos esclarecer que a fé nos leva vazios para Deus, para que possamos ser cheios,
das bênçãos de Cristo. William Hendrickson concorda ao afirmar que ao plantar a semente da fé em nossos corações e dar-lhe o crescimento, Deus garante que o crédito por todo o processo de salvação seja exclusivamente seu. A árvore que dá um bom fruto, a árvore não a torna, ou não a salva, ou não a redime, ou não lhe coloca em uma condição de boa por causa do fruto. Ela só deu os frutos bons porque é uma árvore boa. Só dá fruto do Espírito quem está ligado na videira verdadeira. É impossível que através de méritos próprios nós pudéssemos apresentar algo aceitável diante de Deus. Portanto, o homem não tem nada a ver com a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9, a parte B, vai afirmar: a salvação pertence a Deus. No entanto, o versículo 10 traz um equilíbrio fundamental, inegociável para a vida cristã. Olhe novamente para a sua Bíblia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus amados, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo para fazer boas obras diante de Deus. Você não é salvo para cruzar os braços e aguardar a volta de Cristo apenas. Você é salvo para produzir no reino de Deus. E isto, mais uma vez, não tem a ver com você, por incrível que pareça. Você realiza, você se esforça, você trabalha e o faça. Mas o que o texto está dizendo? Que Ele preparou para que nós andássemos nela. Aqui eu quero trazer apenas dois aspectos sobre este mesmo versículo. A primeira delas é que Deus nos chama a atenção para o serviço no reino de Deus. Não cruze os braços, não seja indiferente, olhe para a palavra, tanta coisa e tanta necessidade a ser realizada no meio do povo de Deus, para os perdidos. Mas em segundo lugar, não se vanglorie daquilo que você faz no reino de Deus. O nosso coração, amados, ele é tão enganoso, que pelo fato de nós estarmos andando nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, nós muitas vezes somos seduzidos por aquilo que Deus faz através de nós. Não é incrível isso? Para você parece algo estranho? Ou muitas vezes você não se vangloria daquilo que Deus fez através da sua vida? Eu preguei, 5 pessoas se converteram. Eu orei, a mulher ficou curada. Divulga na rádio. Eu fui e deu certo. Eu tive uma ideia e foi abençoado. Meu Deus. Meus amados, essas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, foi Ele quem as preparou. A glória não é do homem. A glória não tem a ver com a sua trajetória de sucesso ministerial. Não existe sucesso ministerial, existe obreiro aprovado, que não tem a ver com a ótica humana de números, de reconhecimento humano, mas tem a ver com a total e absoluta obediência daquele que é chamado para a obra de Deus. Não se vanglorie daquilo que Deus faz através de você. Não bata palmas, não exponha, só foi porque eu fui, só aconteceu porque eu disse. Se humilhe diante de Deus, porque o seu coração é enganoso e o meu também. Nós nos valemos da obra de Deus através de nós. Veja como o nosso coração é enganoso. Veja como nós somos seduzidos pela nossa velha natureza. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, a parte B, até o versículo 7, por favor. Estamos caminhando para o encerramento. A palavra afirma o seguinte, todos encontraram, amém?
Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Eu prego e a igreja fica no fervor. Eu canto e a igreja adora. Eu faço e as coisas acontecem. Se humilhe diante de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Deus usa uma jumenta se Ele quiser. Ele não precisa de você. Por que você se vangloria quando Deus te usa um tiquinho assim? Nos humilhemos diante dEle. Não vê a obra que Ele já realizou na nossa vida? Não vê que obra extraordinária? Portanto, amados, nós precisamos olhar para essa realidade espiritual. Passado, condenado, escravo, a obra de Cristo em nós, mas também para uma vida frutífera, uma vida que produz frutos espirituais. Deus, Ele nos chamou para essa realidade. E talvez alguns de nós, ou alguém, não sei, seja uma vida meio que infrutífera, parada, como um espectador no meio da igreja. Deus, Ele nos chamou para produzir. Não é para você apresentar, é para você, em uma vida de gratidão, dizer: Senhor, eu reconheço. Eu não faço porque eu sou convocado, eu faço porque eu entendo a obra de Cristo. É por isso, meu amado, que quem entende a graça de Deus não o torna pesado, se disponibilizar, contribuir, servir, se doar. Por quê? Porque entendeu a obra de Cristo na sua vida, ela é impagável. Nada irá recompensar a Deus pelo que Ele realizou na cruz do Calvário. Entendamos isso. Vivamos em obediência diante de Deus. Concluindo, bom, esse texto ele nos mostrou a humilhação do nosso túmulo espiritual. Essa era a realidade minha e sua. Mas também mostrou a graça e a misericórdia de Deus para com os nossos corações. Porque Ele quis. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. E Ele também te chama para uma vida de serviço. Está de braços cruzados? Você pode fazer mais. Eu posso fazer mais. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele merece o nosso empenho, dedicação, renúncia, investimento. Ele merece. Amém. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus.